Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir o capítulo 13 de Apocalipse, né? Na versão da Ave Maria, né, ele está intitulado As Forças Presentes, as Duas Feras. Eu vou fazer a leitura, algumas pausas e alguns comentários gerais. É um capítulo que Deus pôde mexer muito comigo, em que me revelou grandes dificuldades que eu preciso realmente enfrentar, em nome do Senhor. E eu acredito que não vai ser diferente também com os meus irmãos que estarão realmente refletindo a palavra junto comigo, né? No capítulo 13, versículo 1, diz assim, de um em seguinte, tá? Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas nas suas cabeças, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera, os pés como de ursos e as fauces como leão. Deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Aqui há um fator histórico que eu fui estudando, né, e tudo mais, que eu sou péssima em história. E aí essa questão da fera, com os 10 chifres, 7 cabeças, ela tem toda a sua representatividade. Ele não é, às vezes, a gente lê na parte literal, já imagina aquele monstro, né? Principalmente se eu tiver, assim, sei lá, às vezes com uma criança, algum caso, já vai imaginar aquilo. Mas ele tem toda uma representatividade, né? Essa questão das cabeças, dos chifres e tudo mais, né? Que eu não consigo de cabeça repassar aqui, né? Lendo e tudo mais, eu vim, tá, isso aqui representa tribo. Eu tô falando tribo, porque esse nome ficou na minha cabeça, mas tipo assim, não é tribo, eu não lembro o nome que é representado. Mas vamos lá. Em uma das suas cabeças estava-se como uma ferida de morte, mas essa ferida de morte fora curada, e todos os pasmados de admiração seguiram a fera, né? E prostraram diante do dragão, porque deram o seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera e quem poderá lutar contra ela? Pessoal, isso aqui, ele vem muito me aquietar, por exemplo. Até aqui ele vem muito me aquietar. Eu devo voltar a fazer um levantamento geral após a leitura. Por quê? Porque se a gente for fazer uma alusão aos tempos presentes, né? Porque assim, o inimigo, essa fera, ele também se faz agir na vida de nós, seres humanos, né? Aqueles que se deixam agir, aqueles que não buscam realmente o Senhor. Quanto menos eu busco o Senhor, mais espaço eu dou para que o inimigo haja. Por quê? Porque a pessoa que não busca, que não está realmente em constante oração, em entrega ao Senhor, em comunhão com o Senhor, é como se ela tivesse a sua proteção fragilizada. Então é muito fácil o inimigo conduzi-la, é muito fácil o inimigo adentrar o coração. E a gente tem que lembrar que ele não vem de forma violenta, ele vem de forma sedutora, como algo bom. E esse algo bom, ele vem envenenar, né? Envenenar o nosso ser por dentro, né? E aí a gente é envolvido em todo mal, em todo pecado, sem ao menos se dar conta disso, de todo mal. Onde fala assim, nossa, uma pequena coisa que eu deixei de fazer, uma pequena ação, ou uma pequena omissão, fez um grande estrago em toda a minha vida e na vida dos meus. Sim, isso pode acontecer, né? E olha o que acontece. O inimigo, ele relata uma dessas questões das cabeças, que ela veio em forma de morte, né? Ela foi ferida de morte, mas essa ferida de morte foi curada. Muita ação do inimigo, o inimigo usa muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos, pessoas que estão com a boca cheia da palavra de Deus. Fala de Deus, fala de Jesus, que você fala assim, nossa, mas dentro de si está servindo a esta feira, né? Em que realizam curas, que realizam grandes
prodígios. E aí o que acontece? Pessoas olham aquelas manifestações, aquele poder de não sei o quê, e aí se prostram, né? A gente pode levar uns exemplos assim, né? Se aparecer uma pessoa que eu não sei se posso chamar de dons ou com uma capacidade que a gente talvez chame de sobrenatural, que cure, que faz aparecer, levantar, não sei o quê. Se nós seres assim falar assim, vem fulano que tem poderes de tal, arrasta pessoas em busca de ver aquilo, aquela nossa, aí olha para aquilo, Deus está com ele, né? Tem pessoas que tá fazendo do servir a Deus um espetáculo, sabe? Eu faço isso, não sei o que, eu levanto... E aí ele começa a fazer um grande espetáculo e as pessoas veem aquele espetáculo e começa a prostrar diante. Fala, esse realmente é um enviado do Senhor. E começa a adorá-lo e começa a deixar aquele espetáculo, aquele falso acontecer, né? Entrar no seu coração e elas render glórias, elas render louvores. Então, assim, as pessoas ficam pasmadas de admiração e começam a seguir essa fé. Esse representante da fé, esse representante do inimigo, que às vezes está ali com a palavra, cheia da palavra de Deus, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje é muito comum mesmo. Tem muitas aberrações, tem muitas coisas que a gente olha e fica assim, meu Deus do céu. Gente, todo serviço, toda pessoa que está a serviço do Senhor, em que a gente consegue olhar a pessoa e não ver o Cristo, os verdadeiros discípulos de Cristo, os verdadeiros escolhidos de Cristo, eles lutam para que eles não apareçam, mas que o nome do Senhor apareça. É o Senhor que realiza o milagre, é o Senhor que realiza a cura. Eu não tenho poder de nada. Eu sou apenas um instrumento. Uma colher vazia não alimenta ninguém. Ela é um instrumento que leva a comida à boca, né? E muitas pessoas, né, começam a prestar admiração à colher que ela não alimenta, né? E aí lembra que o inimigo, ele consegue enganar. Ele não pode tudo, mas ele pode enganar, né? Ele tem um poder, ele não pode tudo, mas ele tem poder, né? Ele tem poder também. Se ele quiser curar alguém para atraí-lo para ele, lembra que a palavra anterior falava que ele tem pouco tempo, então ele tem que conquistar o povo para afastar de Deus. Então ele vai realizar falsos milagres, ele vai realizar falsas curas, falsas libertações, para que as pessoas possam segui-lo e afastar de Deus. Aí essas pessoas fecham os olhos, ficam cegas, fecham os ouvidos, ficam surdas para o verdadeiro Deus e começam a seguir a verdadeira fera, os representantes da fera. Então, foi um versículo que quando eu lia, era o que tocava muito forte ao meu coração. E nós temos isso muito comum em nosso meio, né? E, continuando, e prostraram-se diante do dragão, porque era dada seu prestígio à fera, e prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo, quem é semelhante à fera e quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Vamos falar daqui um pouco sobre as blasfêmias. Eu vou concluir a leitura para que a gente possa fazer uma reflexão geral. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E hão de adorá-la todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão. Olha aqui, quem vão adorar essa fera disfarçada de Deus, essa fera representada de representante do Senhor, né? Hão de adorá-las quem? Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro imolado. Foram aqueles que negaram o próprio Cristo, que negaram a própria igreja, que olharam para os falsos profetas, para os falsos representantes do Senhor, e para aqueles que realmente também proclamam o nome do inimigo mesmo abertamente, né? Então, foram aqueles que viraram. Então, esses que não estão escritos no livro da vida. Quem tiver ouvido, ouças.
Quem procura prender será... Ó, isso aqui é muito lindo. Eu vou ter que fazer os comentários depois também. Quem procura prender será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Esta é a ocasião e a constância e a confiança dos santos. Os santos confiam na justiça do Senhor. Então, assim, gente, acalma o teu coração se és perseguido, se és humilhado, porque o Senhor diz na palavra. Olha o que diz aqui, ó. Quem procura prender será preso. Aquele que faz o mal, ele pagará com o seu próprio mal. O Senhor é Deus justo. Ele não vai dar uma pena leve e nem pesada demais. É na medida do mal que eu pratico, eu vou pagar por ele. Mais uma vez eu deixo registrado algo que eu aprendi. O Senhor é misericordioso, ele perdoa os nossos pecados, mas ele não vai tirar as consequências do mal que eu fiz. A gente tem que pensar 2 vezes antes de pecar, antes de fazer o mal, porque a gente paga justamente por ele. Mesmo que eu me arrependa, mesmo que eu mude de vida, o mal feito eu pagarei, né? Então, assim, olha o que ele fala. Aquele que matar pela espada deve ser morto, né? Então, a ocasião de constância e a confiança dos santos, que a justiça de Deus será feita, né? Então, assim, não se desespere se a vida, as perseguições, você está se sentindo injustiçado, caluniado, perseguido, porque a justiça de Deus fará, né? A palavra de Deus não é mentirosa, o nosso Deus não é mentiroso. E tudo que ele proclamou aconteceu, e tudo que ainda não aconteceu, há de acontecer. Então, assim, toda perseguição sofrida, todas as humilhações, o Senhor cobrará daqueles que humilharam os seus filhos, aqueles que realmente foram fiéis e escutaram o teu chamado, né? Vi então outra fera subir da terra, tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera sobre a vigilância dessa, e fez com que a terra e seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Observa, gente, aqui o inimigo realmente seduzindo muitos irmãos, né? E eles presos em si começam a adorar o falso Deus, começam a adorar desculpa o nome, o Satanás, começam a prestar culto, virar as costas para o verdadeiro Deus e prestar culto ao inimigo. E me desculpa, todos os dias muitos de nós estamos fazendo isso, né? Adorando e servindo ao Deus, ao falso Deus, né? Virando as costas ao nosso Deus. A gente vai refletir isso agora há pouco. Realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Olha a sedução, né? Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado a fazer sobre a vigilância da fera, persuadindo a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Observa que o inimigo, gente, seduzindo, né? Através de prodígios, né? Persuadindo, convencendo, né? Os homens da terra a realmente servir e adorar ao próprio Satanás, né? E a gente faz muito isso. Toda vez que você escuta uma música, dança uma música, lê, assiste algo que é contrária à vontade de Deus, que fere a vontade de Deus, sinto muito, mas você está adorando ao próprio inimigo, você está servindo ao próprio inimigo, você está dando abertura ao próprio inimigo. A partir do momento que você dá abertura para a pornografia, para a violência moral, sexual, independente do que seja, você está virando as costas para o próprio Deus e dando realmente reverência ao próprio inimigo. Tenhamos cuidado com isso, né? Foi-lhes dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pudesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Porque assim o inimigo, quando ele vier cobrar aqueles que são deles, não é mais com beijinhos e amor, né, meu? Ela tá me pedindo carinho, viu, gente? Olha aqui na palavra de Deus. Vamos lá. Conseguiu que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera,
porque é o número de um homem. E esse número é 666. Eu não sei se é dentro dos estudos que ele tem o cálculo, né, de um dos... Quando eu falei lá daquelas chifres, da fera, não sei o que, das cabeças, que tem uma simbologia, assim, de povos, né? Esse número também, ele representa... Eu não lembro se o nome era César, da época lá, romana, não sei qual época, desses estudos, que eu sou péssima em história e péssima de memória. Então, assim, eu não... Mas eles foram colocando, e as letras, né, nos algarismos romanos lá, eu acredito que são romanos, eu não sei, ele vai somando e dá justamente esse número 666, e tem uma outra tradução que dá 600 e alguma coisa que também, não sei se é 616, 612, que também representa a fera, né? E assim termina o capítulo 13 de Apocalipse. Então, o capítulo 13, ele fala das forças satânicas, né? Que estão tentando, a todo momento, obter a adesão de todo ser vivo. Você observa aqui que o próprio Satanás, ele tenta seduzir com prodígios, fazer as pessoas adorarem, e assim tá fazendo, e as pessoas estão caindo. Hoje a gente vê as músicas totalmente pornográficas, sexuais, a gente assiste programas de televisão, seja ao vivo e tudo mais, se tiver festa, se tiver isso, é pornografia. Não se tem mais zelo ao corpo, não se tem mais zelo à moral, não tem mais busca respeito pelo ser humano, respeito por ninguém. Então, assim, na própria palavra a gente pode perceber que há dois poderes contrários. A gente luta, existe dois poderes contrários um ao outro. E um vai ter que eliminar o outro. E a gente sabe quem é o vencedor. Que o inimigo, ele não tem poder sobre o próprio Deus. E é o Deus que vai vencer o inimigo. Há dois poderes contrários, um ao outro, e um vai vencer, né? A decisão de cada pessoa vai determinar o seu destino eterno, né? Agora eu queria deixar bem claro, o nosso Deus, ele promete que aquele que sofrer pelo seu nome, aquele que persistir, aquele não desistir, ainda que seja difícil na sua caminhada, nós seremos vitoriosos e teremos a vida, a felicidade eterna. A promessa que Deus faz é para a vida eterna. Ele nos protege, ele nos guarda, ele não deixa o inimigo vencer, mas ele não nos livra de todo o mal, né? Passaremos por provações, por dificuldades, ele não deixa que a gente caia e pereça, né? Mas ele nos promete a vida eterna. Já o inimigo, eu não conheço nenhuma promessa maravilhosa de vida maravilhosa na vida eterna. Ele te seduz, ele te oferece uma vida maravilhosa aqui na terra, neste momento, uma vida de prazeres, uma vida que sua carne ela é muito bem satisfeita, em que tudo que uma carne, tudo que um corpo humano, tudo que os desejos carnais possam desejar, sim, o inimigo vai dar. Porque é os prazeres que ele pode oferecer. Agora, ele já não pode oferecer a felicidade e a vitória eterna, porque essa pertence a Deus. Eu não conheço promessa, eu não conheço registros de coisas boas que o inimigo fará, né? Ele propõe seduções hoje. O Senhor, ele dá uma promessa. Cabe a mim decidir se eu vou realmente suportar as dores de agora, aguardando realmente... a promessa do Senhor de uma vida eterna, feliz ao teu lado, ou se eu não vou fazer. Então, observe que a decisão de cada pessoa vai determinar o seu destino eterno, né? É viver aquilo que a promessa do Deus fez para nós, ou esperar a surpresa que o inimigo preparou para aqueles. Porque o inimigo, ele faz promessas para agora, né? Depois, aqueles que deram abertura para ele, a ele pertence, ele faz o que quer. Então, para os fiéis de Cristo, o Cristo promete, como eu falei, a eternidade, a felicidade, né? E já o inimigo, ele é dado hoje. Ele dá hoje, ele te dá todos os prazeres hoje. Observe que na palavra de Deus vai falar das blasfêmias que foram proclamadas, estão sendo e infelizmente serão proclamadas contra Deus. O que são as blasfêmias, né? São os insultos. São atitudes, são palavras, são gestos,
falta de respeito, desprezo, as afronto, desacato, a desconsideração, o sentimento de repulsa. E aí a gente fala assim, quais são as atitudes que você está tendo contra Deus? Vamos pensar na carne. Você está se vestindo de forma a preservar o templo do Senhor? Observa, gente, o quanto desde o Antigo Testamento o Senhor é zeloso com o teu templo, né? Quando Ele manda construir o templo, Ele quer cada detalhe no seu lugar, daquela forma. Ele não quer nem mais, Ele não quer nem menos, Ele tem que ser daquela forma. Nós somos templo do Senhor. Ele quer também que esse templo seja perfeito. Não adianta eu colocar coisa demais ou tirar. Nós temos que realmente espelhar Deus, que é perfeito, né? Então, como está sendo o nosso templo? Como está sendo as suas atitudes? Como está sendo as palavras? O que você vem falando ao outro? Você vem falando amor, ou você vem acusando, você vem falando mentira, você vem sendo grosseiro, você vem faltando com respeito, você vem tendo desconsideração, né? Você vem sendo omisso, você vem passando pelo próximo e nem olha, e não tá aí para do outro, e simplesmente tanto faz, né? Se o teu próximo sofre, se o teu próximo tá alegre, tanto faz. Tanto faz eu estar na presença do Senhor ou não. Eu simplesmente não vou fazer nada. A omissão é uma blasfêmia contra Deus. É um insulto contra Deus. Não é só atitudes ruins. Mas toda vez que eu vejo o outro sofrer, toda vez que eu não cumpro a minha missão, aquela que o Senhor me confiou, eu estou insultando, eu estou blasfemando contra o Senhor. Não é só com palavras, com atitudes também. Se a gente for pegar ali realmente o significado, as blasfêmias que são insultos, né? E aí você vai pegar realmente também o significado de insultos, que são palavras, atitudes e tudo isso que eu falei, né? O desprezo, que a gente despreza o outro, você passa pelo outro e despreza o outro, né? Aquela sensação que eleva o espírito, fazendo que o indivíduo simplesmente não se importe. Eu não me importo, né? E aí a gente vai refletir sobre as vocações, né? Porque nós temos, o Senhor fez um chamado a cada um de nós, né? Será que você está blasfemando a Deus na sua vocação, né? Deus faz um chamado a cada um de nós, um chamado, a vocação é um chamado de Deus na nossa vida para servi-lo. Então, você que tem uma vocação sacerdotal, você é padre, você é sacerdote, você é bispo, né? Tenha o chamado de ser presença de Cristo, né? Aqui na terra. Você está realmente levando com santidade, o Senhor está levando com santidade, está testemunhando o Senhor, está se importando com todos aqueles fiéis, aqueles filhos que o Senhor te confiou na tua missão, na sua igreja, na sua paróquia, seja ela pequena, seja ela grande. Ou você tem levado de qualquer forma, ou você não tem se preparado para servir o Senhor, ou você tem virado as costas para aqueles que estão necessitados. Quantas pessoas estão procurando reconciliar com o próprio Cristo e às vezes, não sei, por problemas pessoais, cansaços, alguma coisa, virou-se as costas. Ou não tem paciência de cuidar e de ouvir o irmão, né? Você que tem o chamado da vocação religiosa, você tem cumprido esse papel teu religioso, a vocação matrimonial, que é cuidar da família, do esposo, da esposa, dos filhos. Você tem zelado com essa promessa, com esse chamado que Deus fez a servir na sua família, a levar Deus, olha aqui, servir a Deus na família. É zelar do esposo, é zelar da esposa, é zelar dos filhos. Você tem feito isso? Você tem levado a tua família a Cristo? Ou você tem sido omisso? Ou você tem levado a caminhos contrários? Se você, no momento que a gente não abraça o chamado de Deus, nós estamos blasfemando, nós estamos insultando a Deus, porque Ele convida, Ele te chama. E se você simplesmente tem desprezo por aquilo, aí a gente deixa o quê? De servir a Deus para servir o outro, né? Ao inimigo, lembra que ele estava fazendo toda aquela ação para que a gente deixe de cumprir a nossa missão para servir
o próprio demônio, né? Você que é leigo, você que é ministro da Eucaristia, você que é catequista, você que tem uma missão de servir a Deus aí em várias funções dentro da igreja, como é que você tem levado isso? Você tem servido a Deus com santidade, você tem preparado, você tem levado Cristo verdadeiramente com a maior dignidade que você pode levar, dando o seu melhor de si, ou você está fazendo as coisas por fazer, ou você está ensinando as coisas de qualquer jeito, ou você está testemunhando o Senhor de qualquer jeito. Então essa palavra, irmãos, em que vai mostrar realmente o poderio que as forças satânicas estão tentando fazer realmente que os servos do Senhor se afastem do Senhor, faz a gente refletir no nosso chamado enquanto católicos, enquanto cristãos, enquanto sacerdote, enquanto casados, né? Enquanto religiosos, né? Se a gente assumiu um compromisso diante do Senhor, nós temos que dar o nosso melhor, o nosso tudo, não pelo outro, mas pelo Senhor que está no outro, que habita naquele templo do Espírito Santo. Então, que a gente possa realmente refletir qual está sendo o nosso papel. Se nós estamos realmente buscando a servir a Deus, ou se nós estamos sendo seduzidos por essa fera que veio aqui para matar, para destruir e nos afastar de Deus. Que possamos ficar com essa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.